Olá, um bom dia, a paz do Senhor para todos. Queridos, eu quero trazer neste dia uma palavra para edificação das nossas vidas, edificação do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente, para que a palavra de Deus venha nos alinhar, para que a palavra de Deus venha nos direcionar no caminho a qual devemos andar, no nome de Cristo Jesus. Amém? E o tema dessa palavra de hoje se chama espelho. O espelho ele tem um poder de revelar aquilo que não podemos ver. O espelho ele tem o poder de revelar aquilo que está errado. Então, quantos de nós, ao sairmos da nossa casa, para irmos à igreja, ou ao trabalho, supermercado, ou ir na feira, ou em outro determinado lugar, quantos de nós não voltaremos para trás para olharmos no espelho, para ver se alguma coisa está errada, para ver se alguma coisa está incorreta? E ao identificarmos que algo está errado, que algo está incorreto, nós voltamos para trás. Aliás, nós vamos tentar corrigir aquilo que está errado, para que não venhamos sair para a rua de forma inadequada. Não é verdade? Quando nós nos colocamos diante do espelho, nós vemos de verdade quem nós somos. Nós podemos identificar se o cabelo não está penteado, se a roupa está amarrotada. O que estiver errado nós vamos identificar. E a palavra que eu quero trazer nesta noite se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Fala a respeito do rei Davi e a respeito do profeta Natan. Todos nós sabemos que o rei Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que desde a sua infância e desde pequeno, quando ele era pastor de ovelha, cuidava de ovelha, o poder de Deus, a direção de Deus, a graça de Deus estava sobre ele. E ele sobressaiu sobre todos esses acontecimentos. Mas quando Davi chega num certo ponto da vida dele, Davi ele começa a meter as mãos pelos pés, ele começa a errar. Porque Davi ele tinha todo um direcionamento de Deus. Então ele começa a se desviar do direcionamento de Deus. Então um certo dia Davi está no seu palácio, lá sentado tranquilo, com os teus erros, e todos olhando para Davi, falando, mas como rei ele é honesto, como um rei ele é direito, porque as pessoas olhavam para o rei Davi, olhavam para a sua forma estereótipa. As pessoas não tinham capacidade de olhar para dentro de Davi. Então o profeta Natan chega no palácio, chega para conversar com Davi e fala: rei, eu tenho um comunicado muito importante, muito sério para te falar. Como você é rei de Israel, você precisa ficar sabendo. O que eu quero falar para você é a respeito de um homem, um fazendeiro muito rico, um homem que possuía muitas posses, possuía muitos animais, muitos rebanhos. E ali ao lado havia um homem que não tinha condições nenhuma. Eles só tinham uma ovelha, apenas uma ovelha. E este homem rico, um dia recebendo na sua casa uma visita, ele tendo muitos rebanhos, ele tendo bastante condição, ele decide não pegar do seu rebanho e decide pegar a única ovelha que aquele homem tinha para servir para a visita que estava na casa dele. Então este homem rico, ele toma aquilo que não é dele, ainda por cima de uma pessoa que não tinha nada. Essa pessoa só tinha essa ovelha. Então o rei Davi, ouvindo essa história, o rei Davi ele fica revoltado, ele fica indignado, e ele começa a conversar com o profeta Natan e fala: profeta, este homem ele tem que ser morto. A punição para esse homem tem que ser severa. Este homem ele tem que pagar 4 vezes mais do que ele defraudou, do que ele roubou. Mas acima disso ele tem que ser morto, porque ele cometeu uma atrocidade. Ele cometeu um erro gravíssimo. Me mostre quem é este homem que eu quero fazer justiça, porque eu sou rei. Então o profeta Natan, olhando para o rei Davi, fala: este homem és tu, rei. Então quando o profeta Natan fala dessa forma para o rei Davi: este homem és tu, rei, o rei que estava lá em cima, o rei que tinha uma patente, o rei que estava acima
do seu reinado e acima do seu povo. Esse rei, ele desce. Esse rei se prostra de joelho. Esse rei se arrepende de todos os seus erros. E ele começa a clamar, ele começa a pedir a Deus misericórdia, começa a pedir a Deus perdão. Então, nas nossas vidas não é diferente. Da mesma forma como o espelho, ele tem o poder de nos revelar o que está errado no nosso corpo. A palavra de Deus também é um espelho, que quando nós estamos diante da palavra, a palavra nos revela se estamos bem com Deus ou se estamos mal com Deus. Se estamos andando em linha reta ou se estamos andando em caminhos tortuosos. É a única palavra que tem o poder de nos direcionar. É a única palavra que tem o poder para nos transformar e para alinhar o nosso caminho. Porque nós nos apresentamos todos os dias diante de pessoas, diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, diante dos nossos colegas de trabalho, diante dos nossos irmãos na igreja. E as pessoas olham para nós porque estamos bem vestidos, estamos com terno, estamos com gravata, com cabelo bem cortadinho, com a Bíblia debaixo do braço, e as pessoas nos admiram. As pessoas olham para nós e falam como nós somos santos, como nós somos puros e como nós estamos certos. Mas elas estão olhando apenas para a aparência. O ser humano é dessa forma. Nós olhamos para a aparência. Então há uma lei que nós valemos o que nós temos, nós valemos aquilo que somos. Mas para Deus é totalmente diferente. Deus, ele vê o interior. Ele vê aquilo que ninguém pode ver. E neste momento, da mesma forma como Deus, ele olhou para Davi, e da mesma forma como Deus, ele se revelou para Davi e mostrou para Davi que Davi estava errado, e que Davi tinha que chegar a um arrependimento, que Davi tinha que pedir misericórdia. Da mesma forma, Deus se revela neste dia, diante das nossas vidas. Deus se revela diante de mim, Deus se revela diante de você. E esse gigante espelho chamado Deus, ele nos mostra o nosso interior, ele nos mostra o nosso coração. Ele nos mostra a sujeira que há lá no fundo do nosso coração, sujeira que ninguém pode ver, sujeira que as pessoas que estão à nossa volta não podem ver, mas Deus conhece. Deus nos conhece. A Bíblia nos fala que Deus, ele nos chamou, ele nos colocou o nome, mesmo antes de nós sermos gerados no ventre das nossas mães. Então, Deus, ele nos conhece. Então, que nós venhamos colocar a nossa vida diante dessa palavra, e que essa palavra venha nos moldar, que essa palavra venha nos direcionar para o caminho certo. Que essa palavra venha nos direcionar rumo à salvação. Cristo, ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder de maneira nenhuma. Deus, ele não quer nos perder de maneira nenhuma. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Hoje nós temos Jesus como o único mediador entre o homem e Deus. Porque houve uma separação, houve uma ruptura. E o homem, ele foi separado de Deus. E o que nos separa de Deus? A palavra do Senhor nos fala que o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, a partir do momento que o pecado entrou, houve um abismo entre o homem e Deus. Então, Deus enviando Jesus Cristo como um mediador, para unirmos novamente ao Criador, unir a criatura ao Criador. Jesus Cristo, ele é o mediador. Jesus Cristo, ele é a cruz. Jesus Cristo, ele é a ponte que nos faz ultrapassar neste grande abismo e nos une novamente para Deus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, desejo a vocês um ótimo dia e que a graça do Senhor possa estar sobre a minha vida, possa estar sobre a tua vida e que as nossas vidas venham ser transformadas diante da palavra.
E o apóstolo Paulo ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho ele é poder de Deus para a transformação, tanto de gregos, quer que seja a raça. Então a palavra de Deus ela é para a transformação de todo ser. Em nome de Cristo Jesus. Amém.